E agora a gente volta para a Neoquímica Arena para o assunto que está fervendo no Corinthians, o futuro de Cássio. Salazar, chega para a conversa aqui. Conta para mim, ninguém mais vai ouvir. Estamos só nós dois aqui, ó. O ídolo tá indo embora. Tá indo embora, Michele. Muito provavelmente o Cássio vai se despedir da torcida do Corinthians daqui a pouquinho aqui na Neoquímica Arena, nessa partida contra o Argentinos Júnior. A informação, a última, né? A informação mais atualizada que eu consegui até agora é essa. O Cássio está muito incomodado com algumas questões dentro do clube. Não é só uma questão de estar na reserva. Está muito claro pelas apurações que eu estou fazendo aqui, que eu estou acompanhando, de que o Cássio está muito incomodado com algumas questões internas do Corinthians. Ele também não achou bacana a abordagem do clube nessa tentativa de segurá-lo aqui. Ficou uma impressão de proposta apenas protocolar. Vai, tá bom, só para não dizer que a gente não tentou, sabe aquela coisa? Vamos lá oferecer alguma coisa para o Cássio. Foi mais ou menos isso que eu vi de pessoas que cuidam da carreira do Cássio. Mas, repito, alguns problemas internos estão incomodando o Cássio. Além de todo o desgaste, além daquela entrevista que ele deu lá na Argentina, depois do próprio jogo contra o Argentinos Júnior, que ele acabou desabafando. Uma pessoa, inclusive, me disse que ele se arrependeu de ter desabafado daquele jeito, porque ele entende que perdeu a condição de titular por causa do desabafo e não por causa da questão técnica, e por causa disso ele teria se arrependido. Enfim, são anos e anos que o Cássio vem aí jogando, dando a cara a tapa, desgastando a sua imagem por causa da má fase do clube, muitas críticas, rede social, problemas internos, teve a questão do desabafo, agora está no banco de reservas, enfim. Para o Cássio, a última informação que eu tenho é que ele chegou no limite e a tendência é que hoje ele se despeça e amanhã ele consiga efetivamente fechar o seu desligamento do Corinthians, com o Corinthians liberando o jogador para acertar com o Cruzeiro. Deve assinar um contrato de 3 anos com a Raposa, vai para ser o titular, vai para ganhar o teto salarial lá, que, pelo que eu sei, é algo bem parecido com o que ele já ganhava aqui no Corinthians, essa é a tendência. Só não vai acontecer isso, Michele, a informação que eu recebi agora há pouco, só o Corinthians pode conseguir mudar isso e de alguma maneira extravagante, não sei. Me falaram que até de repente tentando convencer o Cássio na base da emoção, chamar o Cássio, oferecer uma proposta para ele, conversar com ele, ter algo ali relacionado até à família dele. Me disseram que só uma questão emocional, talvez, alguma proposta extravagante possa mudar a ideia do Cássio. Nesse ritmo, do jeito que as coisas estão, ao que eu tenho aqui de apuração, pelo menos extraoficial, é de que está definido. O Cássio não deve mais jogar pelo Corinthians. E o grande risco do clube nesse sentido é perder os 2 goleiros. Muita gente não está se atentando, mas o Carlos Miguel chegou aqui no Corinthians de graça em 2021, finalzinho de 2021, de graça para ser terceiro goleiro, com uma multa rescisória de 5 milhões de euros, equivalente a 27 milhões de reais, proporcional ao salário dele. Neste momento, ele é titular, mas o clube ainda não correu para renovar com o Carlos Miguel. O clube precisa oferecer uma renovação, aumentar o salário e, proporcionalmente, aumentar a multa rescisória do Carlos Miguel, o que não aconteceu até agora. Isso significa que se agora, daqui a 2 meses, abrir a janela e chegar um clube e oferecer os 5 milhões de euros, que para a Europa não é grandes coisas, o Carlos Miguel pode ir embora também. O Corinthians está correndo o risco de perder o Cássio e o Carlos Miguel, porque até agora a diretoria não renovou o contrato do Carlos Miguel como um goleiro titular. Não renovou o contrato dele proporcionalmente à condição dele de hoje, porque o contrato dele ainda era um contrato de quando ele era terceiro goleiro, terceira opção no banco de reservas do Timão. Olha o perigo que o Corinthians está correndo, de perder Cássio e Carlos Miguel em menos de 2 meses, Michele. Não, parabéns! Parabéns, Corinthians. Abre a câmera, estamos batendo palma. Ô, diretoria, parabéns. Coisa linda. Ó, do jeito... Vem aqui, Luizinho. Do jeito que eles são atrapalhados lá no Corinthians, é capaz deles... O Cássio sair pela porta dos fundos, um ídolo desse tamanho, igual aconteceu com o Rivelino, e ainda perdeu o Carlos Miguel. Não duvido nada, porque incompetência às vezes não tem tamanho. Ah, pronto, falei, porque já é demais. Vocês vão comentar. Tive que falar, não é?
Ah, Fê. Ai, tô muito irritada. Viu, Michele? Você citou o Rivelino, né? São vários ídolos que deixaram o Corinthians Tevez, pela porta nem dos teve fundos. despedida. O Rivelino lá atrás, em 74. Mais adiante, o Neto nos anos 90, né? Grande ídolo também do Corinthians. Você falou o Tevez. Tem mais, Edilson, Capetinha. Você pode colocar na panela se quiser, Ronaldo o próprio também. Jô, quando ele saiu aí dessa Mas aí eu tô última falando vez, de Grandes, outra né? prateleira, extra classe. É. O Cássio, gente, tem 36, 37, 36. falhou um ou outro jogo, dá pra jogar até 40 fácil. É pra isso. Até o ano passado ele tava salvando Também o Corinthians acho. aí na reta final do Campeonato Brasileiro. É isso. Deu uma Esse ano pequena salvou. oscilada. Cometeu um erro, aí você já crucifica o cara, tira do time e lida muito mal no bastidor do clube. Porque aí o dirigente tem que saber articular as palavras, trazer o Cássio. Cássio, vamos renovar teu contrato, irmão. Você encerra a carreira aqui, o ciclo bonitinho, um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Ele vai acabar lá no Cruzeiro ganhando mais, sendo ídolo no Cruzeiro. Eu não vou dizer manchando, não mancha a imagem dele, mas não fecha bonitinho a conta com o Ô, Corinthians. gente, chama alguém, o André Sanches, Pô, pra conversar com o Cássio. é uma porque, piada, assim, ainda pode gente, é uma perder o Carlos piada Miguel. É? Quer dizer, não se amarrou direito com o atual goleiro titular absoluto? passada. Isso aí mostra um Ah, certo para, amadorismo né, por meu? parte da diretoria do Corinthians. Agora, se o Cássio não está renovando com o Corinthians porque não se sentiu bem tratado nos bastidores, está cansado com o que ele tem visto lá nos corredores do Corinthians, está tudo certo, ele está no direito dele. Pelo que eu tenho lido e me informado aí via Salazar, não é uma questão só em relação a ser reserva, ser titular, é uma questão que passa muito mais, vai além disso. Agora, eu, se fosse o Cássio, não sairia do Corinthians. Sabe por quê? Exatamente por isso que você falou. Ele é um cara que já está com 36 anos, é um dos maiores, se não o maior ídolo da história do Corinthians. Eu, se fosse ele, engoliria aí uns sapos que tem aí, ficaria no Corinthians justamente para fechar o ciclo bonitinho. Já é um cara que está com 36 anos, pode ajudar muito, sim, Ele ou quer jogando ficar. ou nos bastidores. Não, Ele quer ficar, só que o Corinthians ofereceu 1 ano pra ele. tudo bem, ele então. aceita 1 ano? Então, se fosse eu, não tô falando que o Cássio tem que fazer aqui, o Cássio que é dono da carreira dele. Eu aceitaria 1 ano e encerraria minha carreira no Corinthians. Por ser um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Mas ele quer jogar mais. Não, tudo bem. Ele tem mais eu lenha pra entendi, queimar, eu mais entendi. anos pela frente. Ele quer jogar Cara, mais e o Corinthians Dino não quer dar Zoff, mais pra O ele. Dino Zoff foi campeão do mundo, goleiro da Itália, com mais de 40 anos. Quando que o Rogério Ceni Sabe, se o goleiro aposentou? vai Também. embora, cara. O Quando? goleiro vai até 42, vai- 41, Rogério Ceni Ceni. aposentou É, 41. não 41, tenho 42. certeza, mas Vamos dar um perto dos Google. 40. O Fábio perto tá dos com 40. 43 jogando Aí. no Fluminense e renovou, vai jogar até os 45, 44. Então, gente. Ele tem lenha pra queimar, não tô dizendo isso, mas por ser um dos maiores ídolos da história do Corinthians e fechar o ciclo bonitinho, eu engoliria um sapo ou outro aí e terminaria minha carreira no Corinthians. Ele quer jogar mais? Tudo bem, vai lá pro Cruzeiro e vai jogar mais. Mas não sei o que ele vai poder ganhar lá no Cruzeiro, porque o time do Cruzeiro também não é lá essas coisas. O do Corinthians não é? Não é. Mas o Cássio já tem uma história no Corinthians. Por isso eu ficaria no Corinthians. Quem não teria uma oscilação na carreira? Normal. Imagina que a gente Super sabe, normal. A gente sabe de quantos por cento do que acontece lá dentro? 10, 20%? Nada, né? A gente Nada. não, a gente nem entra. Antigamente 20%, 15%. Antigamente 20, Hoje em 15, dia, 2. 2. Hoje a gente fica sabendo o Essas quê? bolhas Uns aí que 3, fizeram. 4%. Então imagino que o Cássio, que está vivendo toda essa confusão, dessa transição, essa nova diretoria, também não vive a pressão que está em cima dele, né? E pra mim o Tonhão também, vendo de fora, o Esse Antônio Tonhão Oliveira. também tá pisando na jaca aí. Lidou mal com a situação. Né? Pra mim também, não tenho todos os detalhes lá internos. Colocar de colocar ele na na reserva. reserva? Sim, Eu sim. não acho que ele tinha que ser reserva, ok? também acho que não. Mas há pessoas que imagino que já deu pro Cássio. Tá Eu bom. acho que não. É Eu uma acho que questão de teria que ser o opinião. titular. Para mim, ele ainda teria que ser o titular. O técnico deveria ter dado força para ele naquele momento, entendeu? Não, segue o Cássio, papapá. E a diretoria também, paralelamente a essa questão de joga ou não joga, lidar com a questão do contrato, né? E aí o Cássio encerrar no Corinthians daqui a 2, 3 anos. É isso, a sabe, minha num situação... jogo bonito, Gente, se na perdeu o Carlos Neoquímica, Miguel pô, e o para. Cássio, que eu Então, não duvido, aí, porque gente, competência. é assinar o atestado, né? Aí E é aí? assinar o atestado. Porque se você sabe que o diretor tá ali, tá vendo o dia a dia, tá vendo que o Cássio vai sair, tá vendo que o rapaz tem um contrato aí com uma multa baixa e não corre, não se coça, aí também tá assinando. Eu vou dar uma dica pro Corinthians.
Presidente, primeira coisa que você vai fazer, se você quer fazer todo esse jogo duro com o Cássio, primeira coisa, você vai sentar com o Carlos Miguel. Faz de conta que você é o Carlos Miguel. Oi, Carlos Miguel, tudo bem? Tudo bem, e você, Michele? Vamos renovar o seu contrato? Só se eu for titular. Não pode prometer isso, quem escala é o treinador, ok? Você pode assinar, tá aqui, ó, 3 anos de contrato, Carlos Miguel. Tá, mas quanto que você vai me dar de multa Tô e de pondo salário? aí, tá aí, sei lá. Vamos Tá renovar? bom. Pô, Corinthians, meu, claro. 3 anos? 3 anos. Eu Beleza? confio no meu taco, então Beleza. vamos pra dentro. Primeiro, presidente, assina o papel. Assina a caneta, você e a outra parte, e aí depois pensa na questão Cássio. Mas o Carlos Miguel tem que estar garantido. E o Cássio... Já na sequência, entra na sala do presidente agora, Cássio, É agora isso. é você. Jogando ou não, que eu acabei de falar pro Carlos Jogando Miguel, ou não, você que é ele vai assinar patrimônio. contrato, papai, não é pra jogar, é pra defender o Corinthians se o técnico Estar à quiser. disposição. Agora, vamos lá, Cássio, você. Cara, mais 2 aninhos em vez de 1, então não é nem 3, nem 1. 2. Nem pra mim, nem beleza? pra você. Isso, exato, nem pra mim, nem pra você. Vamos fazer um Isso é meia-meia? negociar. 2 anos, É Cássio. negociar. Ó, você quer 3, a gente faz 2 e quando chegar nos 2 a gente faz mais um, aquele ano Isso. especial. Pode ser? Beleza? Então, ó, presidente, é isso aí, Augusto Melo. Demos uma dica, uma encenação pra vocês entenderem direitinho como fazer. Tá sem diretor de futebol? Quem é que tá assumindo esse papel lá agora? Vamos renovar o meu contrato com você, Michele, por mais quantos anos? Você é de eterno, você não tem nem data. Você fica aqui até quando você quiser.